Os dinossauros desapareceram da face da Terra. Mas lá do fundo, os seus sepulcros de rocha, os seus esqueletos, continuam a enfeitiçar paleontólogos, turistas e leigos, atraindo-os para locais tão remotos como Jordan, no estado de Montana. Para os habitantes do condado de Garfield, procurar ossos é um passatempo que, de um momento para o outro, pode tornar-se extremamente emocionante. No Dia do Trabalhador, em 1988, Tom e Katie Wonkel, donos de um rancho, resolveram ir até às montanhas de Montana. Oh, I've always been a rock hound all my life. I've loved arrowheads and about anything old, and I've always walked around looking at the ground. Well, that morning we had the good fortune of having babysitters for our kids, so we were on our own, and we wanted to get out early when the morning light seemed to be more productive. I had hiked around the low part of one set of hills, and he'd went another way, but we met at the top of one small hill, and out of the corner of my eye, I'd spotted a ridge of bones. And I don't know, just, I was shaking, I remember that. After she dug it up a little bit, you know, and scratched around, she got more and more excited, and she said, I hope this is a megafind. And it's turned out to be just that, a megafind, very important. Katie Wonkel tinha acabado de descobrir um esqueleto quase completo de Tyrannosaurus rex, um dos achados mais raros na história dos estudos sobre dinossauros. Agora, uma equipa de paleontólogos do Museu das Montanhas Rochosas está com todos os cuidados a libertar o esqueleto do seu manto de pedra. Lidam com os ossos quebrados como cirurgiões, cobrindo-os com uma camada protetora de gesso e escavando depois por baixo, centímetro a centímetro. Ouçamos Petrieggi, o chefe da equipa. You're looking at the top part of the skull. This is the back here, and this is the front, where the snout would be. And this circle in here is where the left eye would have been, right here. The right eye would have been there. And this section here is an upper jaw called the maxilla, and you can see a tooth, very long tooth, extending out. It's just going right underneath the nasal of the skull. O esqueleto ali ficou, curvado no chão, exatamente no ponto onde o animal caiu. Mas como seria o seu aspecto em vida? Ao longo dos últimos 50 anos, um dos maiores êxitos no estudo dos dinossauros foi a reconstituição da musculatura a partir do esqueleto. No decurso desse processo, muito do que nós pensávamos sobre estes seres foi alterado. Estamos no Museu Peabody da Universidade de Yale, onde John Ostrom é conservador. I'd like to introduce you to the largest painting in the world. It portrays time over a span of about 350 million years, from the Devonian period, back in the Paleozoic, all the way up to the end of the dinosaur era, the end of the Mesozoic. It's called the Age of Reptiles. Aqui temos a velha imagem dos dinossauros, gigantes de cérebro minúsculo, vagueando pelo meio de uma vegetação luxuriante tropical, devorando enormes quantidades de folhas e erva. Durante muitos anos, o estereótipo encontrava-se magnificamente representado neste mural. Since the 40s, when it was painted, a number of discoveries have been made, and new ideas have been thrown into the debate. And perhaps one of the most important discoveries was made by me.
Estava-se em 1964. John Armstrong recorda que andava há meses em escavações no condado de Lowe, em Montana, sem encontrar grande coisa. O tempo esgotara-se. A equipa já tinha arrumado o equipamento e dirigia-se para os carros. You know, we've been looking for 5 years before we found anything as exciting as this. Perto do local onde os veículos estavam estacionados, Ostrom reparou em qualquer coisa na rocha. Como as ferramentas já estavam guardadas, começou a raspar mesmo com as unhas. E foi isto que viu em primeiro lugar. Startling. I couldn't believe what I was looking at. Notice the extraordinarily large claws, sharp, curved, clearly the hands of a predaceous animal. Associated, found very close to this, was this object, obviously a claw, which I thought belonged to the hand because it looks very much like the claws on those fingers. But there was no place for it to fit. And I puzzled over that for some time. But we found the answer. Turns out that that claw didn't belong to the hand at all. In fact, it belonged to the foot. But then something more came to light in our quarry, and I'll show you just a part of it. Bits and pieces of the tail, encased in bundles of ossified tendons all along each right side, left side, underneath. This made the tail completely stiff, like what I picture as a balancing pole. It helped the animal keep its balance while it was using those sickles on its feet for killing whatever it was hungry for. Ostrom chamou Deinonychus a este animal, ou seja, garra terrível, uma autêntica máquina carnívora que surgiu há mais de 100 milhões de anos e usava tanto os membros anteriores como os posteriores para arrebatar e despedaçar as presas, mantendo o equilíbrio graças à sua notável cauda. Não se trata verdadeiramente daqueles gigantes brutais exibidos no mural de Yale, mas sim de um predador ativo e rápido. Estamos na pista de corridas de Pontefract, nos arredores de Leeds, Inglaterra, onde McNeil Alexander vem calcular a velocidade que um dinossauro seria capaz de alcançar. Back in the 70s, people were arguing whether the dinosaurs were lumbering monsters or formidable running machines. And it wasn't an easy question to answer because the dinosaurs are dead. If we'd got live dinosaurs, we could time them like I've just timed this race. The distance was a mile. The winner did it in 105 seconds. That's about 34 miles an hour. Now, we can't do it that way with dinosaurs, but maybe there's another way. Os dinossauros deixaram-nos realmente uma prova sólida da sua velocidade, as suas pegadas. E este é um dos maiores conjuntos de rastros de dinossauros jamais encontrados. Estas pegadas conservam-se no leito de um rio em Glen Rose, no Texas. Mas como se passa destes rastros para o cálculo da velocidade? Here they come, Meg. That's fine. Good, that's great. Alexander cronometrou as velocidades de diferentes animais e depois mediu a passada, a distância entre duas pegadas de cada animal. That's 3 meters 30, 10 feet 10 inches. A seguir, calculou a relação entre o comprimento da passada e a velocidade. Mas os dinossauros eram enormes. Como seria possível compará-los com cavalos? Seria como comparar um cavalo com um cão.
There she goes. Now, she's doing the past canter, but we've slowed her down a bit so that you can see better what's happening. And now we're going to get the dog moving too. We're going to slow the dog down so that the dog is taking the same number of strides each second as the horse. We've adjusted the time scale so that they're matching, but we haven't adjusted the scale of size yet. So what we're going to do now is we'll blow up the dog, make the dog the same size as the horse. And now they're moving in just the same sort of way. Imagine the dog with a bit less hair on and with a rider on the back. And really the dog is moving just like a horse. Alexander descobriu que os animais com uma estrutura de corpo semelhante e tamanhos diferentes parecem deslocar-se à mesma velocidade desde que sejam respeitadas as respectivas escalas. Isto é, gatos e camelos, cães e cavalos deveriam deslocar-se à mesma velocidade se tivessem todos o mesmo tamanho. O princípio funciona inclusivamente para os bípedes. Repare-se nas patas posteriores de um cavalo. Os movimentos são semelhantes aos de uma pessoa a correr. Medindo os ossos fossilizados, Alexander sabe o comprimento das patas de um dinossáurio. Através dos rastros, fica a saber a amplitude das passadas e, com base nisto, pode calcular a velocidade. I looked round at the dinosaur tracks. I started off with the really famous ones from Texas and worked out the speed of the big sauropod dinosaurs there. And oh dear, they were slower than I am. Real slow human walking speed. Mas qual a velocidade máxima que um saurópode podia alcançar? A velocidade exige força. O que significa que quanto mais depressa um animal corre, mais fortes têm de ser os seus membros em relação à massa do corpo. Calculando a força dos ossos das patas dos dinossauros, Alexander pôde estabelecer certas comparações. Um elefante é capaz de se deslocar a cerca de 25 km por hora. Essa era provavelmente a velocidade máxima de um apatossáuro. Já um rinoceronte atinge os 32 km por hora, e esta outra espécie era bem capaz de conseguir acompanhá-lo. E o Tyrannosaurus rex, a que velocidade se deslocava? Alexander crê que ele tinha os ossos relativamente fracos, mas não existem pegadas para se poder calcular a sua velocidade. É possível que alcançasse os 24 km por hora. Outros cientistas avaliam as suas potencialidades em 32 km por hora ou mais. Aqui, no Arizona, está prestes a ser aplicada a fórmula de Alexander. Grace Irby e Jim Farlow andam à procura de um conjunto de pegadas de dinossauro. Devem estar por aqui algures, porque o paleontólogo R.T. Bird referiu que as tinha avistado na década de 1930. Porém, Bird nunca indicou a localização exata. Deixou, no entanto, uma pista, um instantâneo de si mesmo pousando no local. O paleontólogo Scott Madsen, colega de Farlow e Irby, encontrou essa fotografia num livro antigo e reconheceu as formações rochosas do fundo. This looks like a good match. Yeah, I think you're right. O segredo de Bird estava descoberto. Scott Madsen came out here. He ran into the same problem we've got right here now. He thinks he's got the site all lined up with the landmarks, but no tracks. Can't find any tracks anywhere. Thinks he's made a mistake, but what happened is that between times you have sand blowing in here, getting washed in. Sand completely covers up the site, so you've got to do a pretty thorough site cleanup, get all this stuff off before you can see any of the footprints.
very lovely dinosaur footprint site because you get a lot of footprints of both large and small three-toed, two-legged dinosaurs here. And I really like dinosaur footprints. I've worked on dinosaur skeletons. You can get a lot of information from them. But when you get right down to it, even the best dinosaur skeleton is a corpse. It's just some dead thing there. Whereas when you look down at those dinosaur trackways down there, you see where the animal goes one step after another. It's almost like a kind of time machine back into the days of the giant reptiles. Este rasto é de um terápode, dinossáuro carnívoro mais ou menos do tamanho de uma avestruz. Farlow está a determinar o comprimento da passada. Okay, call that one 313. 313. Okay, Jim. Does it? So how's that compare with what we got before? Well, the first was 312, the second measurement 314, and then the last one was 313. Close That's enough for pretty good. government work, yeah. Okay, take the hip height, 1.0. E agora a fórmula de YPX Alexander. 1.17, change of sign equals 0.621. And we get the beast. Looks like he's just trotting along at around 11 miles per hour. Can you run that fast? No. Farlow descobriu mais rastros que o levam para além de todos os limites. Dinossáuro a deslocar-se a 40 km por hora, mais rápido que o campeão olímpico de velocidade. O que, por sua vez, vem levantar uma outra questão. Um animal como o leão, por exemplo, mantém constante a temperatura do corpo e permanece ativo mesmo nas noites frias, quando a temperatura exterior é muito baixa. Trata-se de um processo a que os cientistas chamam endotermia. Ao contrário, um réptil permanece frio e inativo quando o ar à sua volta é frio e só está ativo quando a sua temperatura interna aumenta por ação do calor do sol. Quando o ar fresco da noite regressa, o animal volta ao estado de repouso. A isto os cientistas chamam ectotermia. Hoje, os animais que se deslocam mais rapidamente são endotérmicos. Mas os dinossauros, segundo se julga, eram répteis. E os répteis hoje são ectotérmicos. Então, os dinossauros seriam, como vulgarmente se diz, animais de sangue frio ou sangue quente. Um zoo é um bom lugar para descobrir. O paleontólogo Bob Becker. We're here in the National Zoo, where they're about to feed fabulous furballs, that is, small mammals, hot-blooded animals. And the essence of being hot-blooded is eating lots, eating all the time. If you're hot-blooded, your body furnace just churns up calories. Your dietary chores are just never done, never. Cold-bloodedness is a whole different thing. Good example, a meat-eating cat in the wild. How much does your Jeffrey's cat weigh, about? Approximately 8 pounds. 8 pounds, okay. Total weight of food you'd offer it? We offer between 3 to 5 pounds. 3 to 5, like, okay. Here's 5 pounds of meat. That's a weekly ration for a small carnivorous mammal, small hot blood. Let's exchange the mammal for a lizard now. Okay. Cold-blooded lizard on the same diet in the same habitat, a zoo or the wild, you would only need the corner of this. Less than a quarter a pound. 1/20th as much meat per week for the lizard because it's cold-blooded. Warm-bloodedness is a wonderful adaptation, but it carries a tremendous price. The price of eating all the time at fabulous rates. A enorme diferença entre a quantidade de alimentos ingeridos por répteis e mamíferos permite a Baker testar a sua hipótese sobre os dinossauros. Numa comunidade que inclua predadores endotérmicos, existe uma proporção bem definida entre o número de predadores e de presas.
Um predador endotérmico precisa de ingerir por ano o equivalente a 50 vezes o seu próprio peso para se manter vivo. De onde resulta que nessa comunidade de animais endotérmicos, 2% são predadores, os restantes são todos presas. Um predador ectotérmico, como um crocodilo, por exemplo, precisa de ingerir num ano apenas 5 vezes o seu próprio peso para sobreviver. Logo, a percentagem de predadores é mais elevada, cerca de 20%. Ao olhar para a totalidade dos dinossauros até agora descobertos, qual a percentagem de predadores? 2% endotérmicos ou 20% ectotérmicos? Well, I'll tell you what the number is. The number is 1 to 3%. 1 to 3% of all the dinosaur tonnage is meat eater, and that's a hot-blooded number. Um réptil endotérmico? Não existe um tal ser vivo na natureza. E, no entanto, em mais um outro aspecto importante, os dinossauros comportaram-se como endotérmicos, pois parece que realizaram grandes migrações. Sabemos agora que nenhum lugar do mundo estava fora do alcance dos dinossauros. Os seus restos aparecem por todo o lado. Hadrossauros no Japão, Protoceratops na Mongólia, Stegossauros da Europa até África, grandes saurópodes na América do Norte e do Sul e, talvez mais significativo do que tudo mais, Hadrossauros e ceratopsídeos no Alasca. Cá estamos, no norte do Alasca, 160 quilómetros acima do Círculo Polar Ártico. Durante a maior parte do ano é um deserto gelado, mas por um mês, no verão, a temperatura sobe a uns escassos 5 graus Celsius. Uma equipa de cientistas aproveitou essa relativa acalmia para procurar vestígios que ajudassem a resolver o problema da temperatura do corpo dos dinossauros. Vamos supor que eram endotérmicos. Como poderiam ter suportado este clima? A maioria não tinha pelo nem penas para conservar o calor do corpo. E qual seria o seu alimento? Does anybody want any bagels? Yeah. Depende do que seria o Ártico há 90 milhões de anos. Os investigadores dividiram-se em dois grupos. Enquanto um se lançava à procura de ossos e de outros vestígios que trouxessem novos indícios sobre qual teria sido a temperatura do corpo dos dinossauros, um segundo grupo, formado pelos paleobotânicos Judy Parrish e Bob Spicer, descia 160 quilómetros pelo rio à procura de plantas fósseis. Okay. This is an impression of a log that's about 90 million years old. We can see the pattern of the wood. This may be an impression of the bark here. And we can see that it was a large tree. We know from other samples of trees from this age rock that these trees had very wide growth rings. And what that tells us is that during the growing season, they grew very happily. Tree rings have got usually light and dark bands. The light band is laid down when the tree is growing during the summer, and the dark band is laid down in the fall if the growing season has a cool part to it. These trees don't have a dark band, or they have a very, very thin dark band, and that shows that they were growing very rapidly during the growing season and then stopped abruptly. Também a partir das folhas fossilizadas, Spicer e Parrish podem deduzir como era o clima. No Alasca pré-histórico, a temperatura média andava pelos 10 graus Celsius. Mas poderiam os dinossauros ter sobrevivido num clima destes? Há uma resposta bem visível apenas a 160 quilómetros no local onde o outro grupo tem trabalhado. Foram recolhidos mais de 1000 ossos nesta encosta nos últimos 10 anos. Andy Krumhart. This is the very bottom of the bone bed, and as you can see, there's just piles of bones just all jammed together. It started, I hit this little tip of a bone right here. This is a scapula. That's your shoulder blade bone right here of a young individual.
And in taking that out, I ran into bone on either side. There's a long fibula bone right here, which is a leg bone. There's a rib here, an arm bone here. I think another arm bone here, which is pretty well destroyed. It's not in very good condition. It's going to continue underneath me and continue that way, and I'm going to have to take out some of the side here and some of this back here to probably finish it off. And no doubt it goes back into the bank as well. Assim, pelo menos no verão, os dinossauros eram muitos por aqui e dispunham de sol e alimento suficiente para sobreviverem. O clima não seria mais severo do que o outono no Maine. Mas e o inverno? Quando o sol brilhasse apenas 4 horas por dia, o que faziam os dinossauros? Hibernavam? If I was a dinosaur, I wouldn't want to stay up here during the winter. 3 months of darkness and temperatures probably falling down to around about freezing point. So, like many modern caribou, for example, I think that the dinosaurs probably migrated. Probably in large herds, maybe hundreds or thousands at a time, moving north in the spring, following the spring flush of growth, spending the summer on the Arctic slope where lots of food was to be had, and daylight was constant. And then as the year waned and the winter came on, moving south again, following the food resources. Hordas migratórias de hadrossauros e baquirinos seriam um forte argumento a favor do dinossauro endotérmico. Não parece possível que um animal ectotérmico dispusesse da energia necessária para uma jornada de centenas de quilómetros com um tempo quase de gelar. Mas talvez fosse possível. Dragon 2, this is Dragon 1, Dragon 2, this is Dragon 1, come in, please. Encontramos-nos em Tamarindo, Costa Rica, no litoral do Yeah, this Pacífico. is the north team. I'm reaching the end of my run and I haven't seen any tracks yet. I think it's a little early. Over. Jim Spotilla é especialista em fisiologia animal na Universidade de Drexel, Filadélfia. Juntamente com os colegas, procura observar a maior tartaruga marinha. Trata-se da tartaruga de couro, o réptil marinho que todos os anos empreende uma migração de mais de 3.000 quilómetros desde as águas frias do Pacífico Norte até à tropical Costa Rica para depositar os ovos. Será um réptil capaz de realizar um esforço tão titânico? Ou será que esta tartaruga é mais parecida com um mamífero? Em caso afirmativo, o argumento que os dinossauros seriam endotérmicos ganharia alguma consistência. Mas como é que se determina se uma tartaruga é endotérmica? Medindo a sua respiração. Com base no ar expirado, é possível medir a taxa de metabolismo, isto é, o ritmo a que o oxigênio é captado pelo organismo. Uma taxa de metabolismo elevada é sinal de endotermia. Se for baixa, é de ectotermia. We have to
weigh the turtle in order to get the relationship between its metabolic rate and its body size. Bigger animals have a lower metabolic rate than smaller animals. So if we're going to find out what dinosaurs did, we need to know the biggest reptile, the leatherback turtle. So a 300-kilogram leatherback is about as big as we can work with. The only thing bigger is the Nile crocodile, 24 feet long, which will eat half of our investigators. So we don't work with that animal. We've got 300 kilograms, take away 10 for the net, 290 kilograms is the weight, the mass, about 625 pounds. Now we've put the mask on the turtle. It's just a 5-gallon water jug. And we check to make sure that she can breathe freely, but that the mask is sealed. We use duct tape. Now you can actually hear the air coming out. And we want to keep that valve in, just keep it all down in there. We don't want sand on it. Keep it down until we're ready. I'll show you how to do it. Na manhã seguinte, são recolhidos 2 sacos cheios de ar expirado pela tartaruga, mais do que suficientes para a experiência de Frank Paladino. Pretende-se analisar a quantidade de oxigênio e de dióxido de carbono existente no ar expirado pela tartaruga e daí inferir a sua taxa de metabolismo, a qual, por sua vez, dirá se o animal tem características próprias de um ser endotérmico ou ectotérmico. The results we've obtained here are very exciting and quite unique because they have shown us that although the leatherback's energy consumption is somewhat higher than we would expect for a reptile of this size, it is very unlike the large mammals such as elephants and birds that I've worked with in the past. The metabolism of these leatherbacks is truly reptilian. Mas se a tartaruga é um animal ectotérmico e se os dinossauros também o eram, então como é possível que tenham realizado uma migração desde o Alasca até aos climas mais quentes? Para as tartarugas, provavelmente é porque sabem nadar, mas os dinossauros, como fariam eles uma tal viagem? A resposta, segundo Spotilla, reside no grande volume do seu corpo. Big objects, whether they're houses or turtles, reptiles, mammals, all heat and cool slower than small objects. It's that combination of insulation and body size that accounts for it being warm, and we call that gigantothermy. And the leatherback is a great example of gigantothermy. And the only better example of gigantothermy was probably the dinosaurs. She's all set. As soon as she gets her bearings, I think she'll just walk into the water. A tese da macrotermia, segundo a qual o simples tamanho de um animal ajuda a conservar o calor, sugere que talvez os dinossauros tivessem a temperatura do corpo constante e pudessem, portanto, manter um tipo de vida ativo, mesmo tendo em comum com as tartarugas uma taxa de metabolismo característica dos répteis. Está então definitivamente esclarecido. Os dinossauros eram animais ectotérmicos? Mais devagar. Talvez os dinossauros tivessem características intermédias, mantendo a temperatura do corpo mais elevada do que a dos répteis e mais baixa do que a dos mamíferos. Haverá outra maneira de responder mais satisfatoriamente a esta questão da ectotermia e endotermia? Paleontólogo Jack Horner. What we have here is a nest of baby duck-billed dinosaurs, maiasaurs, and an adult. And our problem is how you get from being hatchling at 16 to 18 inches long up to an animal that's 25 or 30 feet long. We know that if we were to compare them to modern crocodiles or alligators, these kinds of animals grow about a foot a year. So if the dinosaurs grew like a fast reptile, they'd hatch out at 16 to 18 inches long, it would take them 20 years to get up to the size of an adult. Well, as it turns out, we have a way of determining how long it actually took, and that is by looking at the internal structure of the bone itself. Uma
Uma série de fémures pertencentes a diversos maiassáurios, desde os recém-nascidos até ao estado adulto, proporciona a Warner uma observação quase direta do crescimento de um dinossáuro. O seu trabalho pioneiro em histologia óssea, a análise microscópica do tecido ósseo fossilizado, trouxe para a luz factos novos e surpreendentes. You can tell a great deal about dinosaur growth and metabolism by looking at the actual structure of the inside of the bone. And what we have right here is a thin section of the femur of a turtle. This is the exterior of the bone here. These little black areas are osteocytes, and what we're interested in are vascular canals, the actual spaces in which the vessels ran through the bone that carried the blood. In this particular case, we're dealing with a relatively slow-growing animal, and we have just a couple of vascular canals. Ao observar um osso de tartaruga, obtemos uma imagem do padrão de crescimento de um animal ectotérmico, que é lento. Coloque-se no microscópio um osso de um animal endotérmico, uma ave, e a imagem será bem diferente. Os canais de Evers dispõem-se em todo o osso compacto, indicando um metabolismo elevado e um ritmo rápido de crescimento, ambos característicos de animais endotérmicos. Observemos agora um osso de uma cria maiossáurio. Os canais de Evers aparecem a branco. Com que imagem se parecem? Com a da tartaruga ou com a da ave? As you can see, a dinosaur has dense vascularization, just like we see in birds. In fact, there's actually more vascularization than we see in some of the large birds like ostriches and emus and things like that. Now, if we remember this, and now we'll go on to an adult dinosaur. As you can see, in the adult bone, there's lots of these vascular canals where the little white spots are. And what's interesting here is this dark line that you see running right down here. And that is an arrest line. When the animal was younger, it was growing relatively fast, and it was growing and growing and growing, and at this particular point, growth slowed down. And like us and like a lot of other animals, metabolism slows down. I mean, we do it when we're about 40 years old, and dinosaurs did it as well, but they appear to have done it when they were about 4 years old. Para Warner, os numerosos canais de Evers e a finíssima linha resolveram o problema. So the bone histology basically tells us that dinosaurs had relatively pretty high metabolism, that they grew really fast, and that they were much more like birds than they were like reptiles, and were probably very active animals like birds, and not sluggish like reptiles. A última palavra neste debate ainda não foi dada. Alguns cientistas lembram que os maiassáurios de Warner podem ser um caso especial, porém muitas autoridades no assunto concordam agora com ele e dizem que sim, senhor, os dinossauros eram de facto animais endotérmicos. Dinossauros que migravam, que corriam, que eram tão ativos como as aves. Tantas informações novas significavam que o nosso responsável pelas sequências animadas, Dave Alexovich, tinha de rever constantemente as suas ideias para se manter atualizado. E em busca de ajuda para o seu estegossáuro foi ter com Bob Baker. This is the original mount from about 1920 and is still a darn good mount. You won't find another dinosaur with armor plates as big as Stegosaurus laticeps. It's great armor, and it could wiggle. Those plates could wiggle. You mean those plates could move? Yeah, look at the way they're set in the body, just by their bottom edge, a thin edge. Just a little tug of the skin muscle, and that thing's flipping right to left. That would scare a predator. In fact, this whole animal is incredibly flexible from nose to
to the hips. There's no stiffening anywhere in the torso. There's no stiffening in the shoulder. That body could twist from side to side and turn itself into a U-turn. I mean, this is Mesozoic martial arts with a lot of choreography. And the reason for all this choreography is at the tail end are the 4 anti-predator spikes. Really, really sharp. Great design. Super to draw, super to animate, I bet. As diferentes espécies de dinossauros que sucederam a estegossáuro tinham defesas totalmente diferentes. A aggressive, charging, counterattack way of dealing with the big predator. Even though it's a plant eater, the thigh is gigantic. This is twice the girth, twice the strength of an African elephant. And the shin, though short, has a massive calf muscle for pushing the animal forward in a charge and a counterattack. The front leg is massive, very powerfully muscled. The shoulder blade has power, again, for just driving this animal forward. And if you look under the head, you can see the ball and socket joint where the neck meets the head, just about at the center of gravity, so that head can pivot in every direction. I need to know where that Let me show you point. that. It's right here, just below the eyes, between the horns. And the muscles then can switch that head up and down and sideways easily. It's got to do that. Look where the eye sockets are. The eyes face sideways, like a rhino's, so it's scanning the horizon while it's chewing. It sees a predator, it thrusts forwards, and the neck muscles move that head up and away, up and away, up and away, like a combination giant rhinoceros and Brahma bull. Eis a razão principal para uma sólida defesa, o Tyrannosaurus rex. É que nem todos os dinossauros eram herbívoros pacíficos. Alguns alimentavam-se de carne, muita carne. E Bob Baker dá ao nosso animador uma ideia das características deste carnívoro. Right here in the power plant, we should see a gigantic set of lungs and a gigantic heart. And what, in fact, we have is this enormous spread of ribs encompassing the heart cavity and the lung cavity. This isn't the power plant of a lizard of 7,000 pounds. This is the power plant of an eagle-like predator that could run and fight and kill hour after hour without fatigue. These teeth are unusual. They're strange. They're not sharp, but like great steel railroad spikes for jamming into tendon and bone and splintering backbones and killing with one tremendous crunch. So I envision a hunt of T-Rex. Let's say this young female with chicks to feed.
She's out searching with those forwardly facing eyes, searching the landscape for a triceratops she can cut out from the herd. Estas novas ideias têm sido consideradas nos museus do mundo inteiro. Em Toronto, no Canadá, está a ser montada uma exposição de dinossauros para o Museu Americano de História Natural, em Nova Iorque. Construir dinossauros é a profissão de Peter May. Okay. Take that off. Just the front pin. Antigamente, montar um esqueleto fóssil em rocha maciça de 15 metros de altura era um problema difícil. Let's get the humerus and see how that looks. Check the articulation on that. Mas agora, utilizando modelos em fibra de vidro dos ossos originais, o gigante torna-se quase um peso pluma. Yeah, we do. If we put the original animal up here, it'd weigh probably well over a ton. And the animal that we've got is going to weigh probably 300-400 pounds. It's going to be a very dynamic pose. And we have paleoscientists come up today from the American Museum in New York, and it's their first look at it. It's going to be our first look at it, and it's going to look pretty good. Well, Oh, you don't think so? Well, I'm a little worried. Jack McIntosh é talvez o maior especialista mundial em The thing saurópodes. is, the sternal plates that Dan has out at Dinosaur National Monument, which are in place, have this much space between them. O problema aqui é precisamente o de estabelecer a relação exata entre o externo, a escápula e as costelas. This will dictate our ribs. That's how we're going to work it, because up there it's so distorted. It isn't possible that these come down a bit further, is it? Right there. Yeah. Okay. Yeah, you can see where That seems to be an articulation, right? Right here. Okay. All right. Fine. Good. And this may have been connected in life, because I mean, this is definitely a cartilage surface. Sure. That looks great. Okay. That looks good to me. Em dezembro de 1991, a nova exposição era inaugurada na cidade de Nova Iorque, no Museu Americano de História Natural. O paleontólogo Mark Norell. Well, when we decided to put them out together, we wanted to have something that represented some of the new thoughts about dinosaurs, as opposed to the way mounts have traditionally been made.
Aquilo que os visitantes veem é uma fatia do tempo com 150 milhões de anos. Uma fêmea barossáuro ergue-se sobre os enormes membros posteriores para proteger a sua cria, que se mantém agachada atrás da sua cauda. A ameaça é um enorme alossáuro, um carnívoro com os dentes afiados. A fêmea só pode contar com a sua enorme corpulência e os curtos membros anteriores como armas. A velocidade e umas garras terríveis favorecem o alossáuro. I think that it represents something very dynamic, and it really gets the idea across that dinosaurs were living animals that had very active lives, very much like modern living animals do. A montagem foi objeto de grande debate. Será isto verdadeira ciência? Até que ponto é que o barossáuro cuidaria das suas crias? E mesmo que as protegessem, será que o faziam assim, erguendo-se sobre os membros posteriores? Of course, the fossils don't tell us that they could actually do this, but they don't tell us they couldn't do it either. So what this represents is something just speculative, something to capture your imagination. Neste museu, a ciência e a imaginação fundiram-se. A ciência necessita da imaginação. Trata-se de muito mais do que apenas montar ossos com peças de um brinquedo. Esta exposição foi o resultado de muitas conjecturas bem fundamentadas em conhecimentos científicos e de muita criatividade. Essa criatividade tem permitido aos cientistas a utilização de todos os dados para penetrarem nos mais íntimos segredos da vida dos dinossauros. Como comiam, como digeriam, como cuidavam das crias, como desapareceram.